E a partir de agora, programa Um Lugar Secreto. Um programa do Ministério Fire. Apresentação, Pastor Cássio Saraiva. Olá, meu amigo, minha amiga, minha internauta. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 16 de janeiro, próximo das 5 horas da tarde, estamos aqui para o nosso segundo programa, Um Lugar Secreto. Nós estamos muito satisfeitos e muito felizes com a audiência do nosso primeiro programa. Foi surpreendente, foi um momento de alegria conosco, com o pessoal do estúdio, porque tem alcançado pessoas no Brasil inteiro e nas nações. Eu quero agradecer esse segundo programa a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a minha família que me acompanha, ao Profeta Digital que tem feito essa parceria conosco, com o Instituto Fire, com o Ministério Fire. Também comunicar a você, meu amigo, minha amiga, que nós abrimos um canal no YouTube e nós estaremos postando todos os programas lá no YouTube, como também no nosso site fire.org.br e na nossa rádio Fire FM, que é firefm.com.br. No YouTube você acessa Fire Ministério Brasil e se cadastra lá para você receber os nossos vídeos, os nossos trabalhos missionários, as nossas obras, tudo aquilo que nós temos feito durante todos esses anos, em mais de uma década, e nós gostaríamos que você soubesse e assistisse. Então acesse lá no YouTube Fire Ministério Brasil e lá você se cadastra, amém? Deus abençoe. Eu não poderia deixar de agradecer também aqui, deixar um abraço bem apertado lá para o povo de Teodoro Sampaio, nossos guerreiros da fé, pastor Éder, pastora Mislene Elaine, pastora Mislene Meire, ao obreiro Valdemar, missionárias Lise, missionária Luzani, missionária Sidneia, um abraço, evangelista Luiz, obreiro Maurício, obreiro Adilson, a todos aí de Teodoro Sampaio, um beijo grande no coração, aos nossos irmãos de Maringá, ao pastor Noel Cruz, presidente do Conselho de Pastores aí, um grande abraço. Pastor Noel, logo estaremos aí gravando um programa aí em Maringá, em nome de Jesus. Ao pastor Gideone da Igreja Presbiteriana, pastor Paulo Quinflus da Profetiza Maringá, um grande abraço, meu irmão, meu querido irmão de coração. Também ao meu pastor querido e amado, a minha pastora, pastor Kleber Fuentes da Igreja Shekinah, pastora Sandra, nós amamos você, não esquecemos de vocês, viu? Também deixaria de cumprir aquilo das nossas necessidades aqui, de agradecer aos irmãos de fora do Brasil, pastor Álvaro dos Estados Unidos, pastor Álvaro Colazos dos Estados Unidos, pastor Daniel de Carmo de Santiago do Chile, pastor Daniel Efraim lá da Argentina, que participa do Conselho de Pastores de lá, um grande abraço, meu irmão. A irmã Nai Jimenez, Deus abençoe você, profeta. Ao irmão Jimmy de Bogotá da Colômbia, um grande abraço para vocês aí. Hoje, nosso segundo programa, e eu estou muito feliz com a audiência do nosso programa, nos surpreendeu, como eu disse anteriormente, e hoje eu queria falar sobre algo que é uma luta, é algo surpreendente para as nossas vidas, e todas as pessoas já ouviram falar dele.
todas as pessoas, ou a maioria, anseia em falar com Ele. Eu queria falar do meu amigo Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem muito bonita que está no livro, no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 15 em diante, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém, querido? É uma passagem tremenda da parte do nosso Deus. Jesus deixa uma carta aqui, não de órfãos, mas uma carta de pai, que ele está subindo a sua ascensão com Deus, mas ele deixa o Espírito Consolador, o Espírito Santo, aquele que está conosco desde a fundação do mundo, lá em Gênesis. E é tremenda essa palavra. Eu queria ter tempo para falar disso, mas o tempo é curto e eu queria abreviar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração para hoje estar falando com você, querido. O Espírito Santo é a maior obra de amor nesta terra. Ele é a pessoa da terceira Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, ele não é uma coisa, uma energia, ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é amoroso, ele é divino e foi enviado para estar do nosso lado. E você precisa crer nisso. Você que não crê em Deus, você que não crê na Bíblia, você evangélico que está na igreja, mas ainda não teve uma comunhão com o Espírito Santo e anseia por isso, preste atenção nos textos que eu vou te dar aqui. Porque você tem direito a isso aqui. Você é um filho de Deus. Você é católico, querido. Está na sua Bíblia também. Abra lá e siga comigo no capítulo, no versículo, no livro, e nós estaremos juntos, eu daqui e você daí, pegando e lendo esse texto, porque está na sua Bíblia, amém? Nós não estamos aqui para falar nada fora das Escrituras Sagradas, mas sim tudo que está dentro, que faz parte dela, é a boca de Deus, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Nós temos aqui uma passagem de João capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Condenação está. O Espírito Santo está no começo das Escrituras Sagradas, desde Gênesis, lá capítulo 1, verso 13, que Deus criou o mundo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20, lá está ele novamente, para que
Vamos ler o trecho aqui, capítulo 3, verso 20. Olha só o que diz a Escritura Sagrada, o que diz na sua palavra, está aí na sua Bíblia também. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo, ele está de Gênesis a Apocalipse. Tem uma mensagem do Espírito, essa palavra, essa Bíblia, ela foi feita e inspirada através do Espírito de Deus. Então é necessário que você creia, é necessário que você se esforce para buscá-lo. O termo grego diz paracleto. Paracleto significa estar junto, estar ao lado, estar sendo companheiro, nosso amigo, nosso consolador. Aqui entra a figura do Espírito Santo. No livro de João, no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, verso 26, diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu amor, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele faz parte do começo, ele faz parte do fim. É Ele que nos capacita, é Ele que nos consola, é Ele que é nosso amigo, Ele que está junto, Ele está ao lado. E eu estou citando textos aqui para que você possa abrir a sua mente, abrir o seu coração para receber isso. Aqui, a palavra de Deus, ela se refere, a maioria do livro, no Espírito Santo. São muitas as mensagens do Espírito de Deus. Vou citar alguns, breve aqui. João capítulo 16, verso 13: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Que o Espírito Santo está dizendo que falará a ti coisas do futuro. Lucas capítulo 4, versículo 1: e Jesus, cheio do Espírito de Deus, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha o Espírito Santo trabalhando com o Filho de Deus, com Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Olha a menção do Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 16: e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha só. Lucas capítulo 3, verso 22: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só, Jesus sendo batizado lá no Jordão. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é uma coisa, um ser, uma energia, não, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. E eu quero dizer que ele tem intelecto, ele ensina, pensa, examina, explora. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 ao 11: mas como está escrito, as coisas que o olho viu e o ouvido
e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele tem intelecto, ele fala conosco. Apocalipse 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha só o que o salmista Davi deixou escrito em Salmos, capítulo 51, verso 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e tinha muita intimidade com o Espírito Santo. E ele chegou a suplicar que podia fazer tudo com ele, mas menos retirar o Espírito Santo dele. Eu lembro, falando sobre isso, da primeira vez que eu ouvi a voz do Espírito Santo, foi no ano de 2006, dia 31 de dezembro, nunca vou me esquecer dessa data. Aí é um testemunho que eu quero gravar para os próximos programas, e foi uma voz tão sublime, uma voz forte, uma voz que na hora eu pensei que tinha alguém do meu lado, que eu cheguei até a procurar pessoas ao meu redor e não tinha ninguém. E aquela voz falou, dia 31 de dezembro, 2 vezes comigo. E eu achei que eu tinha algum problema, tinha ficado assim, meio nervoso, estava ouvindo vozes. Eu cheguei a pensar isso, por causa do meu testemunho que eu vou contar para vocês num próximo programa. Mas nesse dia foi o dia que eu ouvi a voz do Espírito Santo 2 vezes, e foi tremendo, 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 tremendo. Nunca mais vou esquecer esse dia. Estava eu e minha filha, a Tainá Saraiva, e é um testemunho muito grande que eu tenho que contar para vocês, e nunca mais vou esquecer. Esse dia foi maravilhoso, a qual eu conheci o Senhor, conheci o Espírito Santo, e o Senhor me chamou para essa obra maravilhosa de missões nessa terra. Outro dia também foi eu pescando com alguns amigos lá em Santa Catarina, no mar, num braço do mar. E tinha um pastor amigo meu e tinha um amigo meu, e nós estávamos pescando, e nós começamos ali a falar das coisas de Deus, as coisas tremendas que Ele faz, os mistérios, os sinais, as maravilhas que Ele tem feito nesta terra. E de repente, nós sentimos a presença de Deus, foi muito forte. Ele começou a falar conosco, com nós 3 dentro do barco pescando, e foi também um dia maravilhoso e inesquecível, que eu tenho guardado no meu livro que eu estou escrevendo e pretendo um dia lançar, o dia que o Senhor pedir. Está tudo nesse livro. E foi assim tremendo as histórias que eu tenho com o Espírito de Deus. Lembro também rapidamente nós estávamos fazendo uma viagem com alguns pastores de Santa Catarina para o Paraná, e nós estávamos subindo a serra, e de repente o Espírito Santo me fala: para no posto de gasolina, no próximo posto, fica lá 15 minutos e não saia de lá. Eu falei: irmãos, Deus está me pedindo aqui para que nós paramos no posto e ficamos ali 15 minutos, eu não sei porquê, mas vamos obedecer. E todo mundo concordou, e nós fomos para o posto de gasolina naquele momento,
e nós ficamos ali no posto tomando um café, dando um tempo, e marcamos 15 minutos, como assim o Espírito de Deus tinha pedido. E amém, acabou os 15 minutos, falei, vamos embora, vamos seguir viagem, e seguimos. E quando nós estamos aproximadamente uns 2, 3 quilômetros daquele posto, na serra novamente, um caminhão tinha tombado no meio da pista há 15 minutos atrás. Então Deus tem feito grandes coisas no nosso ministério, Deus tem feito coisas tremendas nas nossas igrejas, nos nossos pontos de pregação. Eu sou assim uma testemunha que só tenho a agradecer o que Deus tem feito na minha vida e na vida da minha família. Mas esses testemunhos todos nós teremos em outro programa, em breve, em nome de Jesus. Hoje eu quero só falar dessa parte do Espírito de Deus que você precisa conhecer, você precisa buscar Ele, você precisa clamar, orar. E orar não é rezar, queridos. Orar é ter um encontro, é ter uma intimidade, uma comunhão com Deus. Você vai falar com Ele, Ele vai falar com você. Mas aí você deve estar imaginando aí do lado dessa tela, pastor, eu sou crente, mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo, eu já tentei, já busquei, e você é católico, não é porque você é católico que você não pode ter acesso ao Espírito Santo, porque a Bíblia é praticamente a mesma, a tua Bíblia fala a mesma coisa sobre isso, e eu quero deixar aqui não um guia para você seguir, mas seguir a tua palavra de Deus, a tua Bíblia que está lá, algumas mensagens que você pode alcançar essa atmosfera, esse ambiente de falar com o Espírito de Deus, de você ser consolado, de você ser protegido, guardado, orientado nos teus desafios, nas tuas escolhas. Ele tem que estar presente, Deus tem que ser o primeiro na tua vida. A Bíblia fala que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo é dele, querido, tudo tem que ser em primeiro lugar, é ele. Então eu gostaria de deixar aqui para você alguns textos, 3 textos ou 4, que é uma forma de você alcançar o Espírito Santo, ter conexão, ouvir a voz dele, querer que ele fale com você e você fale com ele. No livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Jeremias dá aí um prefácio, dá um caminho, dá uma direção para você estar buscando ele. Qual é a palavra revelada desse texto que nós podemos subtrair? Clama a mim. Clamar a ele, querido. Você tem que clamar a ele. Você tem que estar com o coração aberto. Você tem que estar com a sua mente aberta para alcançar essa dádiva, essa comunhão com o Espírito de Deus. Um segundo texto que eu posso deixar para você como uma orientação a ti, no mesmo livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 13, está aí na sua Bíblia. Diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não adianta você querer buscar um monte de coisa e você deixar um pedacinho do teu coração para buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo, uma das coisas que ele me mostrou, ele é ciumento. Ele quer tudo de você, porque ele deu tudo para você. A obra de redenção de Cristo na cruz foi 100%. Ele se doou, querido. Ele foi humilhado, cuspido, jogado,
furado, perfurado, pregado, morto, sepultado por você e por mim. É uma obra completa da parte de Cristo para mim e para você. Ou você acha que foi só para mim? Foi para você também. Então, essa parte do Espírito Santo talvez é uma das maiores coisas que Deus nos deixou nessas Escrituras Sagradas. É o acesso ao Espírito de Deus, a qual todos deveriam se entregar, se prostrar, amá-lo, buscá-lo. Jeremias 29:13, palavra revelada: buscar-me-ei de todo o vosso coração. Não é o meu coração, é o seu coração. É você que tem que buscar, é você que tem que clamar. Olha só, Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 7, verso 8. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abre-lhe. Jesus está dizendo aqui através desse escritor Mateus: olha só, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. E se você bater, ele vai abrir a porta para você. Então está na hora de você deixar essa religiosidade de lado. Religião não vai nos levar até Jesus, querido. Olha, religião, perdoe-me por dizer isso, religião não vai te levar para Jesus. Eu também posso ser um pastor, mas se eu for religioso, eu não vou ter acesso ao Espírito Santo. Nós precisamos ir para a cruz de Cristo. O símbolo da cruz, ele representa a morte e o renascimento. Através da cruz, os nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus, foram largados para trás. Você tem direito a conhecer o Espírito de Deus. Você tem direito a receber uma nova vida. Olha só, ninguém tem acesso a Deus senão por Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João, capítulo 14, verso 6, está na sua Bíblia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, olha o verbo, vem ao Pai senão por mim. Nós só podemos ir a Deus através de Cristo. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. E você tem que entender isso, você tem que abrir a mente, o seu coração, para poder receber essas palavras que não foram eu. Não fica bravo comigo, não fica bravo comigo, querida e querido. Está aqui nas Escrituras Sagradas, não foi eu que escrevi, foram escritas há mais de 3.000 anos atrás. E Deus deixou esse manual para mim e para você. E você precisa ter acesso a ele. Se você já tem, se você é um evangélico, se você é um católico, você precisa ler, você precisa buscar. A Bíblia diz que nós pecamos porque não conhecemos as Escrituras. Você sabia disso? Você continua pecando, eu continuo pecando, porque nós não conhecemos as Escrituras. Nós precisamos ler, nós precisamos guardar nas tábuas do nosso coração. Precisamos disso, você precisa disso. Mesmo que você duvide ou não acredite, você precisa ler. O Espírito de Deus pairou sobre as águas na criação do mundo. Está nas nossas igrejas, as igrejas de Cristo. E ele diz: olha, quem tem ouvidos, ouça o que eu digo às minhas igrejas. Você precisa entender isso. Você precisa ter acesso a ele. Você precisa buscar ele. Essa é a palavra que eu tenho para você. Deixar Jeremias 33:3, Jeremias 29:13, Mateus 7:8 para você. É um guia, um manual para que você pudesse acessar, ou pelo menos iniciar esse acesso
ao Espírito de Deus. Ele é tremendo, lindo, amoroso, meu companheiro, meu amigo nas horas de solidão. Hoje tem muitas pessoas doentes, queridos, e o Espírito Santo, ele é consolador, ele pode te curar. Não estou aqui em momento algum deixando ou desfazendo da medicina. Deus criou os médicos, criou os hospitais para muitas pessoas, mas a maioria delas precisa é de Deus, através do Espírito Santo que Jesus nos deixou aqui nessa terra, como consolador, meu amigo e seu amigo. Fique com Deus. Até o nosso próximo programa, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.